sensacional, né? A gente teve aqui tantas lições aprendidas, vocês viram? Vocês viram a quantidade de lições que a jornada da Fabi traz para a gente refletir? E eu quero colocar aqui para vocês a frase que ela disse, né? Você merece ser quem você é. A gente viu bastante o quanto que ela estava vivendo essa vida menor, limitada, cansada, até sofrendo com depressão. Quantas pessoas que vocês conhecem que não estão vivendo em processos de depressão e elas não sabem por quê, não sabem como sair disso, e aí emenda uma situação na outra e a outra na outra. Se a gente for pesquisar no Google, né, escrever a palavra depressão, é uma das palavras mais buscadas no Google. Ou seja, tem muita gente num estado muito ruim emocional, impactando a sua saúde emocional com muita profundidade e não sabe como resolver, não sabe como sair, não sabe por onde começar. E o que a gente traz do lado de cá é justamente a oportunidade para você e para qualquer pessoa que você vá atender, que você vai levar esse conhecimento, que você vai levar essas respostas, a se compreender na camada mais profunda de quem você é, que é o seu padrão de funcionamento. Quantas vidas aí estão vivendo desencaixadas, relacionamentos tóxicos, relacionamentos ruins, pessoas às vezes que não se veem se encaixando em lugar nenhum e ficam buscando e querem curar os seus traumas e curar as suas dores e não sabe por onde começar, ou como começar, ou o que fazer de maneira prática. De maneira prática. Elas estão cheias de teoria, cheias de livros, cheias de conhecimento, mas na prática, o que que a pessoa precisa fazer? Quando ela olha para ela, como que ela lida com aquele mundo emocional que tem dentro dela? Às vezes a pessoa pode ter um pico num traço oral, por exemplo, né? E aí tá lá numa avalanche de emoções, sentindo de tudo um pouco, e sendo cobrada, e sendo exigida, e falando, por que que você não levanta daí? Esse negócio de depressão, de ficar deitado, de tristeza, isso é preguiça, é só levantar e fazer o que precisa ser feito. E não é. Se a pessoa não resolve de fato os conflitos que existem na mente dela em relação ao seu próprio padrão de funcionamento e também os ambientes onde ela está vivendo, se ela não consegue dar para ela aquilo que ela precisa para que ela fique bem, aquilo vai continuar existindo. Mas o ponto é que tá cheio de gente que não sabe quem é e nem sabe que merece ser quem é. Então, para você que acompanhou a entrevista, o que a Fabi trouxe, que é mais do que só um depoimento, é uma fonte de inspiração. Uma mulher que recomeçou a sua carreira ali na casa dos 40 anos e que hoje, 3 anos depois, vive uma carreira leve, onde ela trabalha 4x3 e tem uma vida financeira estável e agenda cheia. E ela não tá lá correndo, fazendo força, querendo fazer um monte de post, um monte de coisa, não. Ela decidiu que para ela o melhor movimento é a indicação. Então, ela faz isso deixa o traço dela no recurso e as coisas acontecem. Vão falar que é mágica, mas não é mágica. É o poder das escolhas conscientes. Tá lá num relacionamento amoroso incrível, super feliz, super realizado, o filho tá bem encaminhado, tá morando no lugar que sempre quis morar. É sorte? Foi a sorte que deu isso pra ela? Será? Será que ela teve mais sorte do que a maioria das pessoas? Ou será que ela escolheu e ganhou consciência sobre o seu padrão de escolhas e começou a gerenciar os seus traços e a gerenciar a sua vida com assertividade? Então, se você quer isso para você, se você quer isso para sua vida, se você quer de novo confiar em você, você que já tentou várias vezes, várias coisas, vários métodos de várias formas, se você quer isso para sua vida, respostas e resultados e ter o controle sobre o que acontece com você, sobre o que você escolhe que acontece com você, esse movimento começa agora com você escrevendo 2025 aqui no chat. Vanessa, mas eu não sei se eu quero uma formação, eu quero só saber quais são os meus traços de caracteres. O caminho é o mesmo, digita 2025 no chat. Vanessa, mas eu queria só conhecer, eu não sei se é para mim, eu queria ver o conteúdo antes de comprar. Digita 2025. A gente tem um time que está te esperando, que está preparado para te dar todo esse acolhimento, para te explicar sobre o prazo de garantia, para te explicar sobre como que você pode parcelar esse valor. Estou com o nome sujo. Não importa. Digita 2025, a gente tem uma parceria com um sistema de financiamento pelo boleto, a gente vai entender a sua situação. Se esse for o seu desejo de verdade, de ter mudanças na sua vida, de destravar a sua confiança, de destravar a sua vida e fazer de 2025 o melhor ano da sua vida, esse é o momento. A gente pode aqui trazer milhares e milhares de histórias para vocês. O Corpo Explica tem mais de 40 mil alunos. A gente pode trazer muitas histórias que vão mostrar que todo esse conhecimento que esses alunos vieram
para se formar, para se tornarem analistas. Nem todos se tornaram analistas, mas todos que utilizaram esse conhecimento nas suas vidas, em menor ou em maior escala, conseguiram ganhar controle sobre a sua própria vida e sobre as suas escolhas. Muita gente veio pelo autoconhecimento mesmo. Muita gente veio para aprofundar em si e ter uma vida melhor. Só que nada vai acontecer para quem continuar só esperando. A gente quer você do lado de cá. Eu quero um dia ter a oportunidade de entrevistar você. Você que nesse momento decidiu investir na pessoa mais importante do mundo que existe, que é você. Você que resolveu se priorizar. Você que resolveu acreditar em você. Você cansou de uma vida travada, de uma vida que não vai para frente. E que não sabe como desfazer esse nó. E por quê? Porque você ainda nos conhece. Ah, Vanessa, mas é só me conhecer? Sem se conhecer, você não vai saber fazer o movimento certo. O que funcionou para Fabiana, o movimento que ela fez na vida dela, em relação às relações que ela tinha, em relação a ela viver tão anestesiada e não sonhar, ela fez de acordo com o padrão de funcionamento dela. Você tem o seu, os seus traços, o seu mapa dos caracteres. E aí, quando você entende qual é o movimento que você tem que fazer, as coisas começam a funcionar. Então, agora é a hora de você digitar 2025 e fazer parte dessa transformação, trazer essa transformação para sua vida, fazer dessa transformação uma transformação que vai trazer benefícios para sua carreira, para os seus relacionamentos, para sua saúde, porque relacionamento indo bem e a sua carreira, a sua vida financeira indo bem, a sua saúde também vai bem. Bom, dito tudo isso, eu quero trazer a nossa segunda convidada para bater um papo aqui com a gente e contar como é que foi para ela toda essa jornada de vida depois de conhecer o Corpo Explica. Ontem, quem assistiu aqui, quem esteve aqui comigo nesse nosso bate-papo na hora do almoço, teve a oportunidade de conhecer e assistir a história do Nestor, que é o marido dela. Então, ele falou como é que foi para ele como um homem vivenciar tudo isso. E ele disse que ele entrou na formação a partir do momento que ele viu a esposa dele ter resultados e mudar e ser a mulher pela qual ele realmente tinha se apaixonado. Eu vou trazer a Thaís para ela contar pra gente como é que foi tudo isso. Ela já deve estar aqui prontinha para entrar. E aí ela vai compartilhar com a gente como é que o Corpo Explica salvou o relacionamento, o casamento dela e transformou a carreira dela também. Oi, Thaís, boa tarde. Seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Sempre vai ser nosso de mostrar como que cada aluno do Corpo Explica tem resultados incríveis, tem uma vida sensacional, uma vida saudável, uma vida no recurso. Então, o prazer é nosso e sou eu que te agradeço por estar aqui, inspirando tantas pessoas, como eu tenho certeza que você vai inspirar, porque só de ontem o Nestor já mandou tantos insights ali na live e tenho certeza que estava todo mundo esperando também para saber do seu ponto de vista. Então, antes de mais nada, Thaís, se apresenta pra gente, quantos anos você tem, de onde você fala e como é que você chegou até o Corpo Explica. Que legal. Eu tenho 36, eu sou natural de São Paulo, mas estou morando no interior da Argentina. Como o Nestor comentou, é um ambiente bem diferente, né? Lá em São Paulo, eu cresci no ambiente urbano, tive pouco acesso assim, à natureza entre infância e adolescência. Ele viveu muitas experiências, por exemplo, ir com a família acampar perto de um rio, que eu não vivi quando eu era criança e adolescente. Agora, de adulta, estou experimentando. Então, está sendo bem gostoso viver assim, em contato com a natureza. A gente precisava disso e foi através aí da carreira como analista que a gente conseguiu chegar nessa estabilidade, nesse conforto que a gente está vivendo aqui, em contato com... O Nestor até mostrou, né, um pouquinho da natureza que tem aqui ao Mostrou, deixou redor. todo mundo com água na boca, falando, nossa, que delícia, que lugar lindo. É verdade. No início, antes de eu ser analista, eu era operadora de telemarketing. Acredito que algumas pessoas também vieram de carreiras que não eram carreiras assim, que estudaram para estar lá, né? Eu priorizei outras coisas, acabei me tornando operadora de telemarketing, que estava num período transitório. E depois de ser operadora de telemarketing, o Nestor me convidou para empreender. Ele foi para o Brasil, na verdade, eu tirei ele daqui do paraíso natural, porque ele me conheceu aí, a gente achava que em São Paulo tinha melhor oportunidade de emprego para dar o início da nossa vida casados. A gente pensou que, São Paulo então vai ser o melhor lugar. E na época eu tinha a crença de que não era possível ter estabilidade financeira empreendendo. Eu achava que para você ter resultados como empreendedor, você tinha que dedicar muito tempo, suar muito, ter muito dos quem indica, né? Ser muito bem relacionado, ter um capital grande para começar. Então, era uma coisa que eu não pensava para mim. Eu até incentivava outras pessoas que eu via que tinha a possibilidade de fazer isso, mas eu não pensava que empreender fosse para mim.
Ainda mais que hoje eu percebo que empreender envolve a gente se expor. A gente está aqui, por exemplo, contando histórias da vida e falando um pouco do processo que a gente viveu. É uma exposição, né? E na época eu não me via fazendo isso. Então, até incentivava os outros, mas não é uma coisa que eu queria para mim. Então, quando o Nestor ele falou, olha, a gente vai ter muito mais qualidade de vida, a gente vai conseguir viver com mais aproximação como casal e dar mais significado, praticando mesmo tudo aquilo que a gente acredita, se a gente empreender. E aí ele me fez esse convite em 2014. E eu tenho também uns 18% de esquizoide que me ajudam a criar, a ter ideias de negócios, né? Então eu criei o nosso primeiro negócio junto com ele, mas eu não queria representar, eu não gostava de vender, a gente ia fazer feira juntos, a gente vendia produtos naturais e chás, e sempre o que vinha na minha cabeça era que eu não devia estar ali, eu não merecia aquilo porque eu não gostava de me expor, não gostava de estar ali, era estressante para mim. Eu ficava pensando que as pessoas julgavam como eu falava, a forma como eu me vestia, a origem humilde que eu tinha. Então eu pensava que não era uma coisa que se ele quisesse fazer, ele encontrava os parceiros dele, mas eu não queria me envolver. Assim, eu podia criar as ideias, contribuía com as ideias, com a parte ali operacional do negócio, mas eu queria estar nos bastidores, eu não queria estar brilhando. E quais são os meus maiores traços? Oral e riso, né? Tá, Tudo na nós. contramão da necessidade. Eu precisava brilhar, mas eu não queria brilhar. E aí, o que acontece? Fiquei travado um bom período aí. E o mais interessante é que ninguém, ou seja, o Nestor sabia da minha dificuldade de me expor, né? Parecia até uma timidez, mas na verdade era só medo mesmo, medo do julgamento, medo de incomodar, o medo do que a exposição poderia causar. Uhum. Porque quem me via de fora pensava que eu era até extrovertida, né? Me via sempre sorrindo. Aí não sabia que por trás do sorriso, às vezes, tinha muito medo de decepcionar o outro, ou o medo de não dar conta do que o outro estava esperando de mim. Então, você tinha a expectativa de Uhum. que eu fosse a amiga felizinha, eu ia ser a amiga felizinha. Você tinha a expectativa de que eu ia ser a amiga motivadora, que está ali para te apoiar, eu ia ser essa pessoa. Mas, assim como a mulher que estava antes, né, a Fabi Uhum. comentou, isso tem um custo emocional muito grande. Eu também era amiga sempre sorridente, mas era amiga que vivia sempre cansada. Sim. E não podia ser ouvida, né? Porque quando a gente pega, tudo isso você não sabia, né, lá na época, mas É, hoje olhar para isso peraí, eu queria tanto garantir que eu ia ser a melhor opção na vida das pessoas que eu me anulava e fazia qualquer coisa. E aí, com isso, as pessoas também não me abandonavam. Mas o custo disso era você não poder nem falar muito de você, dos seus medos, porque senão vira um peso, e também nem deixar de fazer aquilo que os outros queriam que você fizesse, porque senão as pessoas não iam mais querer você na vida delas. Então, você viveu um bolo ali, um é. ciclo, uma dor, um conflito muito grande, tentando atender essa necessidade de estar ali com as pessoas, mas era mais do tipo assim, tá, eu vou estar com as pessoas, mas eu vou me anular, né? Uhum. E aí isso era horrível, não? Exato, exatamente por isso que muitas vezes eu não queria me expor para vender, porque eu notava que a minha bateria social acabava rápido e a única forma de eu me proteger disso que eu mesma criava, né, de gerar essa expectativa alta nos outros e depois eu não conseguir lidar com isso, era eu me auto-sabotando. Então, ou de repente a Hum, gente, por exemplo, a gente criou um negócio que tinha muito potencial e a gente contratava as empresas e ia vender os produtos naturais dentro das empresas. A gente criou um storytelling ali sobre performance, né? De que a pessoa ia comer ali o produto natural, ia se sentir bem, ia ter maior performance no trabalho. E isso vendia, isso era muito bom. Só que como eu não queria aparecer, eu contratava empresas que nem sempre chamavam a gente, ou às vezes eu não me permitia ser tão natural na hora de fazer uma reunião, né, com essa empresa, eu ficava ali meio travadinha, acabava comprometendo ali as nossas chances. E eu, sim. por um lado, eu sabia que eu estava me auto-sabotando, então eu sentia muita culpa. Por quê? Porque o Nestor via o potencial do nosso negócio e o negócio não ia para frente porque a representante comercial não queria ir para frente. E eu não sabia, assim, o que significava isso na época. Eu não sabia se era porque eu não sabia me apresentar, porque assim, a gente sempre toma culpa pra, tipo, a melhor versão não é você aceitar quem você é e você criar um ambiente favorável. Quando a gente não sabe, a gente acha que a melhor versão é a gente aprender a ser outra pessoa, né? É Se tipo, meio que adaptar. trocar de personalidade. Vai lá e se adapta. Não, se uma outra pessoa consegue, eu tenho que conseguir. É. E aí eu tava procurando, eu tava numa fase assim que eu não procurei o autoconhecimento do jeito tradicional, porque como eu mascarava muito bem, eu só me sentia cansada, literal, assim, mas eu não sabia que isso tinha a ver com o estresse, né? E com essa questão de eu estar sempre sustentando ali uma máscara social, por assim dizer.
Então, eu não pensei em procurar o autoconhecimento tradicional, mas eu estudava muito sobre inteligência emocional e sobre a linguagem corporal, como para poder entender o que, que o outro queria dar a entender. Eu tinha essa dificuldade com a expectativa do outro. Por isso que eu não gostava de vender. Porque na venda você não pode ser literal demais, você pode falar, eu tenho isso aqui, quer comprar? Né? Prático. Tá, não. E você também não pode enrolar demais, né? Porque às vezes você se torna um amiguinho do cliente, aí no final o cliente acaba pedindo lá um monte de desconto, ou nem compra, não te indica. Aham. Então eu não sabia como era essa interação social. Então eu estava procurando algo que me dissesse assim, o que as pessoas esperam realmente de mim? E aí alguém me mostrou o arroba do Corpo Explica em 2019. E aí justamente a pessoa me disse, olha, mas não é tão difícil isso que você quer, tá na cara das pessoas, ó, o Corpo Explica, tá literalmente na cara delas. E aí eu comecei a assistir workshops, me tornei analista de YouTube durante alguns meses, até que finalmente a formação foi lançada. E aí eu não pensei duas vezes. A gente não tinha o capital para fazer esse investimento. O Nestor não reconhecia a necessidade de autoconhecimento para nenhum dos dois, porque a gente parecia funcionar muito bem. Uhum. Mas, assim, esse desajuste na questão de como ele olhava para a vida e para o negócio, ele olhava para a vida assim: a gente pode ser mais livre e a gente pode desfrutar mais. E a gente pode fazer isso através do negócio próprio. E eu pensava, meu Deus, esse caminho é inseguro, esse caminho não traz estabilidade. E a minha família me criou para eu ter estabilidade, para eu ficar próximo deles, para caso eles precisem de mim, eu esteja lá para Uhum. ajudá-los. Então, e era contramão, o que ele queria pra gente, pro que eu fui criada para querer pra gente. E o que eu mesma queria pra minha vida não estava claro. Nossa, Era tava tipo um assim, conflito imenso. Você com a sua família que te criou, você com a sua nova família, você o Nestor, ninguém sabia nada, ninguém sabia como se entender. mas aí eu tinha um cliente, eu tinha que vender para pagar as contas. Então eu falei, eu vou me centrar nessa relação. Uhum. Pronto, vou me centrar nessa relação. Como que eu posso ser uma melhor vendedora para sofrer menos fazendo isso? E aí entrei na formação para poder entender as pessoas através do formato do corpo. E aí foi fantástico, porque quando eu comecei a trocar sensações com o oral e a, por exemplo, ser mais pragmática, mais prática com os rígidos, a nossa venda aumentou, não teve como. Aí ensinei o Nestor ali o básico para ele poder fazer do mesmo jeito e assim o negócio cresceu. E aí eu comecei a entender o que eu tinha que fazer como para eu gostar de estar vivendo aquilo. E aí veio o dia da minha análise. E aí, no dia da minha análise, aí esse dia foi demais, né? Porque eu achava que com o que eu já estava entendendo e que eu já estava aplicando na minha vida, estava bom. Então, lembra lá do medo de me expor? Eu não sabia Aham. nem o que perguntar para analista. O medo era tão grande que eu achava que a analista ia me julgar. Então, eu estava ali que eu não sabia o que dizer. E aí, listei algumas situações, vai, que me traziam desconforto, mas nenhuma delas era totalmente relevante. Tipo, aí não era exatamente aquilo que eu queria perguntar que o meu corpo explicasse, mas era o que eu me permitia perguntar. E eu Aham. achei o máximo como a gente desenvolve como analista a capacidade de ligar os pontos, né? Porque aí a analista, ela percebeu o que eu estava querendo esconder. E aí ela me mostrou que para avançar e ter a vida que realmente eu queria, eu ia precisar aprender a desagradar, porque aí isso suporia que eu ia começar a dizer não para algumas pessoas. E para algumas conversas, para alguns tipos de ambientes que realmente não colaboravam com o meu desenvolvimento, ao contrário, atrasavam, né? Eu tinha muita Uhum. vontade de realizar igual o Nestor, tanto é que quando ele convidou para empreender, rápido eu tive a ideia de Aham. negócio. Aham. Mas eu travava, e ela mostrou lá os 50% de dependência emocional. Quando a minha vontade de realizar fosse maior do que a minha necessidade de ser aceita, eu ia conseguir destravar. Mas aí eu ia precisar aprender a desagradar, e eu ia precisar aprender a me recompensar e a me poupar, porque quando a gente avança, não tem como. O avanço induz a que a gente aprenda. E o aprendizado tem os erros no meio do caminho. Você vai Uhum. precisar experimentar, fazer teste. Quando você faz teste, você não acerta sempre. Sim. Então, eu ia precisar aprender a lidar com o medo da frustração. Porque tanto era o meu desejo de não errar, que eu acabava não realizando, porque é melhor, né? Você não realiza nada, você não se expõe, você não erra. Pronto, você pode suportar o erro. Você vai precisar aprender a se poupar e a se recompensar. E aí, isso para mim foi fantástico, porque aí eu comecei a dizer sim para mim mesma. Precisei sim aprender a dizer não para conversas, para pessoas, para ambientes que me limitavam. E aí eu Uhum. comecei a dizer sim para coisas que me desenvolviam. E aí eu percebi que viver a melhor versão não significa que eu vou trocar de personalidade, eu vou aprender a ser outra. Eu vou usar todos os meus recursos para parecer que eu sou outra coisa. Não, eu vou valorizar mais aquilo que eu já sou, aquilo que eu já tenho, já é bom o suficiente. E aí com essa Exato. receita interna já dá para fazer coisas muito legais. Ela precisa aceitar, convencer, poupar, proteger, coisas que eu não sabia fazer. Nem E aí eu comecei sabia que a dar melhor para precisava, mim. né? Pois é.
E lidar melhor com isso me permitiu experimentar, e aí acessar, né, o que já foi falado hoje, que é a ambição, o desejo de conquista. E Comecei a aí, experimentar. e aí, aquela questão de você não querer se expor, tinha lá o medo do esquizoide, de ser rejeitado, mas tinha muito mais a questão de você não ser perfeita, É, porque se você começa a se expor, você não vai ser sempre perfeita. E aí tinha toda essa questão de, peraí, eu tenho que ser perfeita como, pra quem e quando, e não pra todo mundo. é isso mesmo. Porque essas são as perguntas que me guiam hoje. É por quê, para quem? São as perguntas que me guiam. Então, eu quero criar uma coisa nova. Como agora o Nestor e eu criamos um método justamente para ajudar empreendedores a se blindar emocionalmente e a acessar a sua autonomia. Porque todo mundo quer empreender, né? Para trabalhar menos, para ter mais tempo, para ter mais dinheiro. Mas aí, na hora que você percebe que empreender significa você se expor, você arriscar e você investir, aí é o momento que bate forte, né? O medo da perda, bate forte a ansiedade pelo futuro. Ai, o que vai ser do futuro? Como as pessoas vão me ver também, o medo do julgamento bate forte. Então, a Sim, gente criou um método ali, baseado em tudo que a gente aprendeu, para ajudar as pessoas a suportar essa dor do empreendedor, né? É a nossa página entendi. mesmo aqui no Instagram, Empreenda Sem Dor. Aí a Aham, gente não significa sem disciplina, não significa sem paciência. Você vai precisar bancar o seu aprendizado. Aí vem toda, né, a construção ali baseada nos traços, que mas legal. a ideia é que a gente diminui a dor quando a gente começa a ter clareza emocional e a nossa vontade de contribuir, de fazer, se torna maior do que essa ânsia, né, por ser aceita, Aham, por ser amada pela maioria das pessoas, que a gente sabe que não vai ser, né? Os sim. relacionamentos, melhores relacionamentos, eles são baseados na verdade, não no que a gente aparenta ser. Sim, e muito legal, porque assim, né? Tudo que você contou, então, de como você era, né? Os medos que você tinha antes de conhecer o Corpo Explica, e aí depois que você conheceu, você destravou primeiro dentro do teu negócio que você já tinha, você foi aplicando cada vez mais aquele conhecimento, e a partir dali surgiu algo que você falou assim: é isso aqui que eu quero, eu vou É, criar um método com base nisso tudo que eu vivi, que eu destravei, que eu aprendi para ser um produto para outros empreendedores e tudo com base na análise dos traços de caracteres, dor, recurso, necessidade. Então, é muito legal, até para que as pessoas percebam o quanto a formação em análise corporal abre portas para diversas e inúmeras aplicabilidades. Desde ser um analista, como a Fabi, que está lá trabalhando 4x3 e atende ali no one-on-one, como a Thaís, que criou um produto, né, uma mentoria, onde ela aplica todo esse conhecimento de forma mais nichada e desenvolve ali o empreendedor, não só nas emoções, mas vai trazendo dicas e outras construções ali durante a mentoria. E aí isso é muito legal, porque saber que existe todo esse universo de possibilidades faz com que cada um de nós aqui pense, poxa, caramba, peraí, análise corporal serve para tudo mesmo? Serve para tudo mesmo. Você pode sim. viver de análise corporal de diversas formas. Não tem desculpa, não tem dificuldade, né? Então, é muito legal ver como que isso fez com que desbloqueasse a carreira, não só a sua, mas como a do seu marido. E hoje vocês vivem um negócio de vocês, realizados e felizes, e trabalhando juntos de um jeito que vocês estão muito mais felizes, né, Thaís? Aí me É. fala uma coisa assim. Como é que impactou todo esse conhecimento no relacionamento, no casamento de vocês, assim? Porque essa é uma curiosidade que muitas pessoas têm, né? De tipo, ah, mas se eu fizer e meu marido não fizer, não vai dar certo. Como é que eu convenço ele? Como é que eu mostro pra ele que isso daqui é muito bom, é muito legal? Como que você fez? Conta pra gente. Ah, isso é interessante, porque quando eu comecei, primeiro ele não sentia necessidade, então a gente fez um acordo entre psicopatas, né? Eu Uhum. falei para ele, ó, vai precisar vender mais, eu gastei tanto do limite do cartão, eu vou te repor. E aí eu consegui repor em 6 meses, só aplicando ali, não, nem era analista, tava aplicando ali, entendendo quem era o oral, como vender por oral, quem era o rígido, como vender por rígido, por aí vai. Só Uhum. analisando e adaptando a minha abordagem. Aí ele começou a perceber que isso funcionava, então ele começou a fazer também, aí viu vantagem. Depois da minha Uhum. análise, que aí foi esse choque, né? Peraí, eu preciso aprender a desagradar e eu preciso aprender a me recompensar e a validar o que eu já sou. Eu tô achando que o que eu sou não vale nada, que eu tenho que aprender tudo de novo, mas não, o que eu já sou tem muito valor e é com essa matéria-prima que eu vou conseguir, né? Eu só preciso me cuidar, preciso desacelerar, tá? Comecei a entender por onde que ia, né? Os caminhos e comecei a praticar. Aí ele foi vendo, eu colocando limite em relacionamentos, que ele já tinha me alertado. Ó, esse relacionamento te faz mal, você precisa agir assim assado. E a gente nunca ouve o marido, né? Aí ele começou a ver que eu tava
eu tinha me apercebido das coisas e finalmente eu estava conseguindo experimentar relações mais saudáveis com as pessoas. Já não deixava mais elas interferirem em assuntos pessoais, eu já não deixava elas moldarem a minha opinião, eu já estava conseguindo me posicionar quando era necessário, principalmente com a minha família de origem. No início, eles aceitarem a nossa forma de vida empreendendo foi muito difícil. Então, eu comecei a colocar limites também no... Olha só, minhas decisões com meu marido são essas e essas, e a gente escolheu viver desse jeito e pronto, a gente vai bancar isso. Agradeço tudo que vocês fizeram até aqui, eu respeito a vida de vocês também. Eu sou filha única, então eu também me metia muito na vida dos meus pais. Eu acredito que várias pessoas passam por essa situação, de achar que você tem a obrigação de ser a mediadora entre os pais, de interferir no relacionamento deles para que eles sejam mais felizes. E eu E isso parei. você era assim mesmo casada. Você já estava casada, você já estava vivendo a sua vida, mas você ainda estava lá no meio dos seus pais ali. Eu achava que era o meu dever, assim, porque eles não se entendiam. Então eu pensava que como a criança que cresce nesse meio, né, entre pais que às vezes não tem seus problemas emocionais também não se entendem, às vezes a criança pega para si essa responsabilidade de que, ai, eu sou a vida dessa família, eu sou a alegria daqui. Então, você cresce, você se torna resolvedora de problemas. E aí eu deixei esse lugar vago, cheguei, conversei com cada um dos dois pais e expliquei qual era a minha posição a partir de agora. Claro que não agradou a princípio, mas aí sustentei esse posicionamento. E o Nestor viu isso e ficou assim, espantado, porque quanto a gente já tinha falado a respeito disso e essa ação nunca tinha sido tomada. Mas aí eu percebi que se eu fizesse, eu estava dando capacidade para eles, e isso ia torná-los mais saudáveis em todo sentido, Uhum. e isso ia ser bom para mim também. E o resultado final foi que sim, meus pais eles têm uma saúde boa. Hoje eu estou morando em outro país, sendo filha única, coisa que muita gente, e até eu mesma achava que ia ser impossível. E eles estão bem de saúde, estão bem no relacionamento deles, se aproximaram mais, se permitiram viver experiências que antes eles não tinham se permitido viver. O desenvolvimento como pessoa deles foi diferente depois que eu deixei de interferir, depois que eu deixei de permitir interferência. Então, quando a gente ouve toda a receita contra a dependência emocional, a princípio parece que ela não faz sentido nenhum, porque vai contra tudo que a gente já aprendeu ou acha que é o amor. Sim. Mas depois que você segue a cartilha, você fala, gente, desamorosa eu estava sendo antes. Agora que eu tô começando a amar de Você verdade. estava lá atrapalhando os dois de se entender, de crescer, achando que estava ajudando. É, Mas depois você viu e falou: peraí, só um pouquinho, né? exato. Peraí, que é meu lugar, né? Peraí, eu tô casada com o Nestor, é aqui que eu tenho que estar. É para esse homem que eu tenho que direcionar a minha energia, meu foco, minha criatividade. É para essa vida aqui, né? E o quanto que esse movimento, quando, né, o homem olha e fala assim: opa, peraí, agora essa mulher tá aqui, ela tá focada em mim, tá focada na nossa vida. Preciso correr, que agora essa É, mulher vai acelerar e eu tenho que acompanhar ela. foi muito isso. Porque a gente estava vivendo um momento muito bom antes da pandemia, no negócio. A gente já estava com a vida aqui na Argentina projetada, já, terreno comprado, tudo certinho. Então a gente estava numa crescente muito boa. De repente veio a pandemia. No que veio a pandemia evidenciou, né? Tudo que a gente já tinha. Então, ele que não reconhecia que precisava de terapia nem nada, a pandemia fez ele se sentir muito impotente, porque o nosso trabalho anterior envolvia tudo que ele mencionou ontem, né? Uhum. A família dele ensinou para ele, a mim ensinou que o trabalho registrado traz estabilidade, que é o salário, tudo mês, bonitinho, as férias, carteira. Agora a dele ensinou que o homem de verdade tem que ser trabalhador, tem que suar. Essa coisa de ganhar pela internet não O existia, né? esforço, né? Extremo esforço. Então, de repente, veio a pandemia e ele já não podia mais ter que embalar o cereal para levar os quilos de cereal para a empresa e ficar o dia inteiro na empresa. Isso não existe mais. A gente ia ter que encontrar uma forma de se posicionar no digital. Então, eu que não tinha pretensão nenhuma de ser analista, resolvi experimentar. E aí, de novo, no primeiro mês, seguindo a cartilha lá do programa de aceleração de resultados, eu consegui recuperar de novo o valor da formação. Aí ele falou, não, é isso. Porque aí ele percebeu, eu tava fazendo bem pra gente como casal, tava aproximando mais a gente, ele tava me vendo resgatar hobbies. Depois da minha devolutiva, eu entrei na academia, a gente não tinha nem dinheiro pra isso, no final eu fiz o dinheiro e deu certo. Olha, E aí ele viu eu resgatar isso, e aí ele já viu que o benefício pessoal existia, mas ele não sabia sobre o benefício profissional. Então, depois que eu comecei a atuar e comecei a ter resultado, ele não pensou duas vezes. Aí no próximo lançamento do Corpo Explica, ele já comprou, fez a formação bem rápido, porque já conhecia a maior parte dos conceitos, fez a prova, passou, e aí a gente começou a atuar juntos. Então, o Empreendacendor, por exemplo, né? A gente trazendo a transformação ali para mulheres empreendedoras, esclarecendo como elas funcionam e mostrando para elas esse método de brindagem emocional, já existe desde 2021. Então, a gente não conhece outra vida que não seja de analista atuante. Porque dentro do nosso método mesmo, a gente também entrega a análise corporal da pessoa. Então, a gente vive a vida de analista juntos desde 2021 até agora.
E o nosso faturamento em relação à empresa anterior é 3 vezes maior. O faturamento Isso. anual todo ano é sempre 3 vezes maior. Sensacional, sensacional. Eu costumo dizer, né, contra fatos não há argumentos. Você só trouxe fatos. Eu nem preciso perguntar se funcionou, se deu certo, se foi bom, porque tudo que você mostrou aqui, tudo que o Nestor contou ontem, é só benefício, é só uma crescente, né? Até deixa eu te perguntar isso assim. Se vocês não tivessem, você, eu fiz essa pergunta para ele ontem, mas eu quero saber de você. Se você não tivesse conhecido o Corpo Explica, todo esse conhecimento de traços de caráter, e não só saber, esse eu tenho traço, mas principalmente todo o apoio para você transformar isso num negócio, como você viu lá na jornada de aceleração, que é o PAR, onde a gente dá ali as dicas, né? O que você tem que fazer para vender análise. Se você não tivesse tido todo o apoio para saber como virar a chave dos seus traços, porque na formação não é só, o traço é isso. Não, a formação é uma jornada terapêutica. Você vive, você aprende, você olha para você, que nem você falou, né, Thaís? É de frente pro espelho. Você vive, você olha para você. Para dar certo, você tem que virar a chave dos seus traços durante a formação. E é muito, você é muito instigado a isso, né? Porque Uhum. parece que você fala assim: não, agora eu sei viver, então eu quero viver. Então eu vou virar a chave dos meus traços, porque eu quero viver esse negócio bom aqui, né? Então, se você não tivesse passado por toda essa jornada, como você acha que estaria a sua vida hoje? Com certeza eu continuaria sorrindo para deixar todo mundo feliz, mas provavelmente eu não estaria realmente satisfeita. Assim, essa coisa de você se sentir satisfeita. Você perguntava para mim antes da formação quais são os seus sonhos, e eu não saberia te responder. Eu só queria não perder. Eu não queria perder o meu casamento, eu não queria perder a minha saúde, eu não queria perder os meus pais, eu não queria perder. Agora, o que eu queria conquistar, o que eu queria ganhar? Não estava claro para mim. Tava Tipo, era. anestesiado, igual a Fabi. Não sei se você acompanhou Sim, toda eu a live dela. acompanhei. Tava anestesiado, igual a Fabi. Vou reagindo. Tem que fazer, tem que fazer. Tava assim. E como você disse, a pior coisa é essa, porque nem eu não validava um sofrimento emocional que eu estava vivendo. E as pessoas ao redor, como eu estava sempre sorrindo, como eu estava sempre incentivando os outros e estava sendo apoio ali, né? Às vezes eu não era aquela que punha a mão na massa com a pessoa, mas estava lá dando minhas ideias, dando, né, tratando de encontrar caminhos, de manter a pessoa positiva. Então não parecia que eu precisava de ajuda. Então, Às vezes nem pra você provavelmente, mesma, né? Até você mesma é, olhando pra você. Acho que então eu sofria normal. muito com isso, de tipo, eu faço tanto pelos outros, eu tô sempre lá animando, mas ninguém percebe que eu preciso de ânimo também. Então eu sentia algo que eu podia classificar como ingratidão, tipo, mas o que as pessoas tinham que fazer se elas nem sabiam? Se eu nunca mostrava uma cara diferente? Elas não tinham culpa de não me dar apoio se não parecia que eu precisava. Então, isso me fazia somatizar e adoecer. Eu estava, antes da formação, acumulando muita doença psicossomática, doença no estômago, no trato digestivo, muita coisa que me paralisava fisicamente. Então, Uhum. eu acredito que se eu não tivesse conhecido tudo isso, eu ia estar fingindo felicidade ainda, mas eu ia estar perseverando apesar de problemas físicos, porque era nesse caminho que eu estava indo. E eu achava que era, problema de vitamina, era não dormir o suficiente, mas parece que quanto mais eu me cuidava, tipo, no sentido de, vou comprar um suplemento vitamínico, ou vou dormir mais, eu vou fazer exercício, não resolvia. Não resolvia, porque a letargia era em sentido emocional, então eu Uhum. continuava me sentindo cansada. Então, a partir do momento que eu comecei a resolver, arregacei as mangas, eu falo para as pessoas que me perguntam, vale a pena comprar formação? E muita gente pergunta, né? Fez a análise, gostou, quero fazer a formação. Aí as pessoas perguntam, eu falo, olha, vale muito a pena, mas se você estiver disposta a quando você for provocado, e durante a formação a gente é provocado muitas vezes, se tá ruim a gente ir e falar sobre, ter a conversa difícil, e a gente é instruído sobre como ter essa conversa difícil, a gente recebe um suporte para isso. Se a gente sente que está doente, a gente precisa se mexer, precisa se movimentar, tem toda uma capacitação ali sobre como a gente fazer isso com prazer, né? Porque o oral que estava lá inerte, eu 28% de oral, sedentária. Para começar a fazer exercício físico e gostar, é muita negociação com os traços. Uhum. Mas a gente aprende a fazer isso Uhum. na formação. Então, se você está disposta a arregaçar as mangas, reconhecer que você tem um problema, arregaçar as mangas e seguir a cartilha que vai ser passada, lindo, compra a formação que vai ser muito bom. Eu comprei sem pretensão de ser analista, me tornei analista e no final foi só sucesso. Mas porque eu paguei esse pedágio de, poxa, falou que eu preciso ir lá e ter uma conversa difícil com alguém da minha origem, vou ter essa conversa difícil, vou seguir o que está lá. Falou que eu preciso fazer exercício para pôr dando recurso? Vou fazer, não quero, não tenho ânimo para isso, mas vou fazer sem ânimo mesmo, o ânimo vai surgir depois que eu começar. E aí falou que eu preciso me expor, contar as minhas ideias para pôr meu esquizoide no recurso. Vou morrendo de medo, mas vou experimentar. E aí, se você está com essa disposição, faz a formação que vai dar certo.
eu imagino que se eu não tivesse entrado nessa, hoje eu estaria com muita somatização, muito problema de saúde, aquele cuidado que inconscientemente eu me ressentia de não ter dos outros, eu ia Uhum. estar tendo mais a base disso, do povo É sentir peninha de mim. E isso é muito ruim. muito ruim. Só que, e assim, gente, ó, vocês escutaram o que a Thaís falou. Agora é o momento de vocês digitarem 2025. Vocês perceberam que é tudo uma questão de movimento? Ela não usou nenhum dos traços dela como uma desculpa, como uma justificativa para ser difícil fazer o que tinha que ser feito. Pelo contrário, Thaís, quando você olha tudo que você teve que mudar por limites, né? Porque é o que a gente fala muito ali em relação aos traços. Tem traços que você precisa colocar limites nas relações e limite em você mesmo, porque se deixar, você vai É. lá se envolvendo, entendeu? Oral, né? Oral é um traço que Uhum. precisa de limite, não tem jeito. Se deixar, você absorve tudo e qualquer coisa, e se deixar, todo mundo joga tudo em cima de você também. Então precisa de limite. Quando você pega a rígida, por exemplo, e precisa de posicionamento, né? Então o rígido precisa de foco, ele precisa de um plano, ele precisa de metas, ele precisa de objetivo, e você vai lá e você foca nisso. E assim sucessivamente, né? Então, durante a formação, tudo isso é ensinado, como ser feito. Não é só um monte de conhecimento jogado, é prático, é passo a passo e tudo mais. E se você não tivesse aprendido isso, o seu traço oral ia continuar sendo suprido, sendo atendido de um jeito muito ruim pra você, que era toda vez que você ficava doente, né? Então, Uhum. quando você ficava doente, tinha lá uma dorzinha, você ia lá e cuidava de você, ia lá no médico e tomava um remédio, ia lá e não sei o que lá, mas você não estava resolvendo a causa daquilo. Então, aquilo ia ficar voltando, indo e voltando, indo e voltando. Você ia estar aí, mas você não ia estar bem. Você ia estar aí, mas não ia estar sonhando. Você ia estar aí, mas não ia estar feliz, desfrutando sua vida e talvez nem financeiramente realizada, porque você vinha lá junto com o Nestor, que também vivia uma vida de muito esforço, era muito esforço e pouco resultado. Hoje, toda a energia que vocês utilizam é energia, mas é muito resultado, não é Uhum. esforço. Então, Uhum. tanto que a gente até costuma dizer, né? Na dor é muito esforço e pouco resultado. No recurso é menos esforço, é muito mais energia e muito mais resultado, porque você sabe onde colocar a sua energia, onde colocar os seus traços no recurso. E só de pensar o quanto que isso aproximou vocês, deu para os seus É. pais o espaço que eles precisavam, trouxe vocês para uma vida de sonho, para uma vida de conquista. Aí eu te pergunto, custou muito tudo isso ou a vida antes é que era uma vida muito pesada? A vida antes era muito pesada, porque quando a gente vê a longo prazo, né? O que é o valor que a gente investe na formação perto de tudo que a gente ia ter que penar em todo sentido da vida. Só com saúde mesmo eu teria gastado muito mais. Uhum, Hoje em dia, pra você ver, a gente passou, porque a gente começou a pandemia, entrou, e a gente já estava fazendo a formação e eu já tinha colocado ali, já tinha tido algumas conversas difíceis, já estava neutralizando aí a dependência emocional com a minha família. Meus pais não ficaram doentes. Eles não ficaram doentes, Nestor e eu também não. A gente, numa época que estava todo mundo ali preocupado com o financeiro, a gente começou o negócio e o negócio deu certo. Depois a gente fez modificações no negócio para a gente trabalhar ainda menos, porque a gente queria se mudar de país e continuou dando certo. Então, assim, se a pessoa tiver nessa energia de quero ter resultados, vou fazer o que for necessário para eu ter os resultados, o investimento que ela vai fazer é mínimo, perto de tudo que ela vai receber depois, porque a gente já tem alguns no nosso conteúdo interno, né, nas nossas crenças, a gente sempre está querendo fazer o que é certo, todo uhum, mundo erra tentando acertar. uhum, Só que o emocional, muitas vezes, se ele estiver abalado, ele faz com que a gente fique uhum, confuso. Então, eu sinto que o Nestor e eu, a gente estava confuso. A gente já tinha repertório, a gente já tinha conteúdo interno, que vai, sem a formação, a gente teria conseguido sair adiante, mas estava tudo confuso. A gente estava anestesiado, a gente estava confuso, a gente estava lutando um contra o outro, ao invés da gente lutar juntos contra os problemas. Então, precisou desse entendimento, dessa clareza em sentido emocional, para aí agora a gente começar a valorizar o nosso repertório, as nossas crenças, o nosso conteúdo interno, e aí então a gente conseguir colocar tudo isso a nosso favor. Então faz todo sentido, mesmo que a gente ache, ah, não tô precisando tanto, não tô tão mal, não tô caída de depressão. Não importa, gente. Se você se sente confusa, é um conhecimento que te ajuda a ampliar ali a percepção de mundo, te ajuda, principalmente no meu caso, me ajudou a validar quem eu sou e que o que eu já tinha já estava bom. sim. Porque muitas vezes essa questão de, ah, você vai poder ser a sua melhor versão. Essa propaganda não me atrairia, porque eu não me sentia capaz de sustentar novos hábitos, por exemplo. Aham, Eu sempre me sabotava, então ser a melhor versão para mim não me atraía. aham, Agora, quando falou, você é quem você precisa ser, e me deu a entender que, poxa, talvez o que eu já sou já baste. Deixa eu ver o que é
Isso me atraiu. Então, se isso atrai você que está assistindo a gente aqui, né? Você percebe que você já tem potencial, só que você está confusa, esse potencial está perdido, você se sente presa, é o lugar. Que legal, Thaís. Assim, é tão gostoso ver, porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, eles combinaram, ela vai falar isso aí, porque aí todo mundo vai entrar na formação. Gente, isso é o que transborda de cada pessoa que a gente está trazendo aqui. Nunca É. foi o nosso propósito falar assim, viu, Thaís, você tem que ir lá, nem com a Fabi, nem com a Gisele, nem com ninguém que a gente trouxe aqui. Por que que transborda? Porque funciona. Porque depois que você passa por isso, né, Thaís, você não tem vontade de falar de outra coisa. Você fala, É. tá, eu vou falar o quê pra pessoa? É o padrão de funcionamento dela. Ah, a pessoa tá passando por isso, isso, isso. Quais são os traços? Ah, a pessoa é isso, isso. Ah, então ela tá passando disso por causa disso, disso, e esse traço tá na dor. Ah, o negócio da pessoa não vai pra frente porque os sócios estão brigando. Qual que é o traço de um, qual que é o traço de outro? Ah, esse daqui, ele quer ter mais controle. E esse daqui, ele não tá entendendo onde que ele tem que acertar, né? Então, tudo a gente consegue responder. E aí transborda. E aí, quando a Thaís fala, né? Peraí, não é sobre eu ser uma outra pessoa, é sobre ser eu mesma, e é isso que trouxe para ela. É, isso foi o seu mantra, né? Peraí, eu Uhum. posso ser eu mesma. Ela se agarrou nisso e ela passou a amar quem ela era, e ela passou a poder ser quem ela era, que estava lá sufocado, anestesiado, num monte de coisa. E aí sim, ela pôde estar dentro do casamento como mulher, pôde estar dentro da carreira como uma pessoa que empreende por si só e agarrou na mão ali do marido e estão vivendo essa vida tão magnífica, né? Então, como ela falou, né? Se você se sente assim, confuso, confusa, perdida, perdido, já fez milhões de coisas, mas parece que as coisas não saem do lugar. Tá, às vezes, só vivendo uma vida anestesiada, sem sonhos, né? Só empurrando com a barriga, deixa a vida me levar, a vida é assim mesmo e tudo mais. Se contentando com as suas próprias dificuldades, olhando para isso tudo e falando, ah, uma hora eu vejo, outra hora não sei o quê, ah, nem sei o que fazer. Então, esse é o momento. É o momento de você se permitir se conhecer, né, Thaís? E viver uma possibilidade real de transformação. Uma transformação que vai levar você a ser quem você é, gostar de ser quem você é e cuidar muito bem de quem você é. Que nem a Thaís que vai pra academia e se cuida, e se arruma e aparece, e hoje tá aqui. Tinha um medão de se expor, hoje está aqui para a comunidade total do nosso ecossistema aqui, mais quase 1 milhão aí de seguidores, vão ter a chance de assistir tudo que a Thaís trouxe, e que só é possível porque ela sabe quem ela é e como ela funciona, né, Thaís? Então, antes da gente encerrar aqui, eu queria que você colocasse seu Instagram aqui para todo mundo poder te seguir. E também desse um empurrão, um estímulo, um impulso final em quem ficou indeciso ainda, não decidiu se vai, se não vai, se digita, se não digita. Desse aquele impulso final, aquela transbordada do seu coração para digitar 2025 e ter a chance de conversar com o nosso time. Ai, que legal, gente. O Instagram é Empreenda Sem Dor. Ali a gente acredita que sem clareza emocional você não vai conseguir liberdade. A liberdade que a gente quer quando empreende depende da autonomia emocional. E essa autonomia emocional vem muito de você validar quem você é através da análise. Se você quer ter acesso a essa ferramenta, tanto para você entender claramente como você funciona, e também para você usar isso como um acesso que vai facilitar você chegar nos seus clientes, independente da área que você trabalhe, porque olha só, eu vendia cereal antes, hein? Já funcionava para mim. Agora a gente trabalha com pessoas e continua funcionando. Então, se você está pronta mesmo, já cansou de viver uma vida limitada e quer acessar essa autonomia emocional na plenitude, eu achava assim, se eu conseguisse entender, eu só queria entender. Eu me sentia como alguém que estava levando um monte de pedrada e não sabia quem que era o franco atirador, né? A quem que eu deveria culpar de verdade? Era eu mesma, eram os outros? Era quem que eu queria culpar? Que eu deveria culpar? E aí, se você estiver nessa situação, tipo, poxa, me sinto perdida, eu só preciso que alguém me explique por onde que começa, que eu vou fazer o que for necessário para eu ficar bem. Vale a pena a formação, gente. Digita os 2025, dá esse início para o seu ano, se dá essa oportunidade de ter esse conhecimento como base para você desenvolver o seu negócio, ou para você dar resposta como analista corporal, que é uma delícia, e principalmente para você se alinhar emocionalmente todos os dias, porque todos os dias você sabe qual a sua quantidade de traços, qual a quantidade de ações que você precisa fazer para cuidar, para poupar, para recompensar esses traços. E aí você não precisa mais ficar atrás, a nova forma da produtividade. Não, você já sabe o que te agrada. E aí fica mais leve, fica mais fácil, você se sente mais confiante.
Então, se você tá nessa energia de vou fazer o que for necessário para eu deixar a confusão e passar a realmente ter clareza e movimento na minha vida, digita aí os 2025 que vai ser muito bom. E me segue Ah, no Empreenda Sem Dor. maravilhosa, Thaís. É sobre isso. Isso aí. Sigam a Thaís, sim. Vocês vão poder tirar várias dúvidas. Ela compartilha mais ainda, não só sobre a jornada de vida, mas também sobre o que ela criou a partir, né, de todo esse conhecimento, de toda essa transformação que ela viveu na vida dela. Thaís, eu quero te agradecer imensamente por se expor aqui e por principalmente você hoje contar uma história não só inspiradora, mas uma história que dá aquela sensação de que nossa, isso pode acontecer comigo também, né? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente e espero te ver aí logo em breve, tá bom? Obrigada, Van. Sucesso aí para Tá? vocês. Muito obrigada. Nossa, obrigada, um beijo. Muito bem, pessoal. Gente, que incrível, né? Eu acho que não tem coisa mais poderosa do que a verdade dos fatos. E quando a gente olha, né, a vida da Thaís, como ela contou pra gente antes, como estava, e hoje vê ela feliz, realizada, um casamento bacana, morando onde quer, com acesso financeiro que satisfaz essa família, que satisfaz esse casal, e eles ainda pensando em crescer mais. Gente, isso é abundância, isso é realização. E tudo com base em respostas. Respostas que eles encontraram de frente para o espelho. Formato do seu corpo. Como é que são os seus olhos, o formato da sua cabeça, do seu tronco, das suas pernas. A resposta está em você. E quando você consegue ser a resposta para você, e a partir dessa resposta gerar um movimento para estar no recurso, para colocar limites, para se posicionar, para planejar, para pegar suas ideias, para se conectar com as pessoas certas, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Isso é algo que, assim, faz o que precisa ser feito, coloque em prática, o resultado é garantido. É garantido. E, inclusive, para você que está chegando aqui pela primeira vez, né, na nossa página aqui no Instagram, na página do Corpo Explica, não sabe o que é traço de caráter, o que é análise corporal, o que é formação em análise corporal, assiste os nossos conteúdos. A gente tem muito material, não só aqui no Instagram, mas também no YouTube, em que você vai entender que a resposta para qualquer problema que você esteja vivendo na sua vida, qualquer problema mesmo, está no formato do seu corpo. Por quê? O seu corpo e a sua mente revelam o seu padrão de funcionamento. Através do seu corpo, a gente consegue entender como é que a sua mente funciona. E por que nós temos, sim, diferentes tipos de traços de caracteres que moldaram não só a nossa mente, mas também o nosso corpo. E esses traços de caracteres é que determinam o nosso comportamento. E muitas vezes, as escolhas que estamos fazendo, e essas escolhas elas estão dando resultados que a gente não entende por que esses resultados acontecem na nossa vida, elas vêm de dores dos nossos traços. Os nossos traços estão ali disfuncionais. É como se você tivesse uma caixa cheia de ferramenta e em vez de você usar essas ferramentas, você está tentando acertar na unha, cavucando com a mão. E os seus recursos estão lá. E aí, na hora que alguém chega na sua vida e fala assim, viu, você tem aí uma chave de fenda? Aí você abre lá seu pacote de ferramenta e fala, não, tô aí, pode levar. Mas na hora que você precisa apertar um parafuso na sua vida, você está tentando apertar na unha. Você não sabe como acessar esses recursos para você e inconscientemente acaba vivendo, doando, entregando, fazendo, priorizando essa caixa de ferramentas dos seus recursos para os outros, sem conseguir entender por que você não usa aquilo para você. Então, venha fazer parte do ecossistema de pessoas que estão vivendo a vida no recurso. Essa semana a gente já viu aqui muitas pessoas realizadas como analistas corporais de carreira, mas a gente também vê nos comentários de vocês aqui em cada live pessoas que estão estudando, estão na nova formação e já estão com a cabeça fervilhando de ideias. Né? Quem está aí na nova formação, coloca aí, eu tô, e aí coloca, se você está amando, se você está gostando, se você já está encontrando resposta, se a sua vida já está diferente, porque é sobre isso. Parece mágica, mas é você no controle da sua vida. Quando você assume o controle da sua vida e as coisas acontecem, você vai falar assim: não acredito que era só isso que eu precisava fazer. Não acredito que era só eu abrir minha caixa de ferramentas e usar as minhas ferramentas. Mas é sobre isso. E para que o seu 2025 de verdade seja diferente, seja incrível, seja o 2025 que você merece, agora é a hora de você digitar 2025 e entrar na nova formação. Se dá essa chance, olha a Beatriz, eu tô apaixonada, a Jussá, eu, Amanda, a Jussá, eu tive o prazer de conhecer, de ser analista dela. E aqui do lado de cá, a formação não é um monte de conteúdo jogado, gente. São aulas gravadas que você pode ver, rever, assistir, reassistir quantas vezes você quiser, aulas ao vivo,
Então, tem seu momento de tirar dúvidas, tem o grupo de estudos para você reforçar ainda mais o seu aprendizado, tem toda a nossa equipe de suporte, relacionamento, cuidado com o aluno. Então, é o nosso lugar de tirar dúvidas, onde o aluno pode mandar quantas mensagens quiser. É o lugar de você falar também, às vezes, de, ai, poxa, eu não estou conseguindo ainda virar a chave desse traço, me dá uma força aqui. A gente tem um time que está ali preparado para segurar a sua mão durante toda a jornada de formação. A gente tem um corpo docente de professores extremamente preparados que vão te ensinar o passo a passo, o beabá. A gente tem pós-certificação todo um conteúdo voltado para que você desenvolva a sua carreira. Se você vai ser um analista que vai atender online, se você vai ser uma pessoa que vai atender determinado nicho, vai atender nicho para emagrecimento, nicho para trabalhar com pais e filhos, para trabalhar relacionamento. A gente tem todo o conteúdo necessário para que você também olhe para o nicho do corporativo, para atender sócios, para atender líderes. Então, além disso, né, dessa formação, dessas análises mais avançadas, ainda tem o conteúdo de programa, o programa de aceleração de resultados, o PAR, onde a gente dá para você, dá dentro da formação, a gente ensina, a gente dá para você como você deve fazer uma venda, todo o script, todo o conteúdo do que você deve postar, post pronto, para você ir lá e colocar nas suas redes sociais e falar sobre análise corporal. Vai entrar um conteúdo novo de como você pode usar inteligência artificial para escrever os posts para você. Então, não tem desculpa, não tem como não dar certo. Eu segui por esse caminho. Eu também segui, assim como todas as pessoas que eu estou tendo a oportunidade de trazer aqui para conversar com a gente, eu também segui por esse caminho. Não foi nem um passe de mágica. E todo mundo saiu de um estado onde a vida não era a vida que você queria viver e nem a vida que você merecia viver, para uma vida que você quer viver agora e você tem vontade, desejo, é gostoso viver no recurso. Parece que é difícil, mas é tão gostoso viver no recurso. E quanto mais você vive no recurso, mais você tem vontade de viver no recurso. Então, se der essa chance, digita 2025. Você não vai digitar e já comprar a formação. Digitar 2025 é para você conversar com o nosso time. Para o nosso time explicar para você como é que funciona, qual é o conteúdo, quantas horas de aula tem, como é que é a certificação e os valores, como é que você pode pagar, pagar à vista, pagar parcelado, pagar no cartão de crédito, pagar no boleto. É o momento onde você vai explicar como é que está a sua situação financeira. Poxa, isso para mim não dá, tô com o nome sujo, não tô, como que pode ser feito? Então, tem um time aqui para receber você, para tornar este sonho possível na sua vida. Só que para isso ser possível na sua vida, depende desse movimento que você vai fazer agora. Do lado de cá, a gente está pronto para receber você. E do lado de cá, você tem que estar pronto para querer fazer parte desse lado aqui, desse nosso ecossistema incrível, certo? Combinado, meu pessoal? Então, olha só que legal esse comentário, né? A gente aprende a viver de verdade, sem distrações. Faça como Estúdio Cris Cesário, digite 2025. Ó, o Juarez, já comprei e comecei a assistir às aulas. Então, gente, é sobre isso. E peraí, que eu perdi aqui o nome, peraí, que eu vou achar de novo, que eu queria falar. Neuropedagoga, agora eu perdi. Não sei se é neuropedagoga ou neuropsicóloga, também digitou 2025, acompanhou aqui a live todinha com a gente. Então, espero vocês do lado de cá, espero vocês um dia para também vir aqui e contar sobre essa transformação que vocês com certeza vão viver na vida de vocês. À noite ou mais tarde, não sei exatamente qual é o horário hoje, mas a gente tem mais uma live ainda, uma live mais de conteúdo, onde a gente vai ter um outro professor trazendo conteúdos, trazendo respostas, já aplicando um pouco dessa prática com vocês. Amanhã eu tô de volta e eu tenho mais duas pessoas incríveis que vão mostrar para vocês a vida de analista, a vida no recurso, a vida que você merece viver. Então eu vejo vocês amanhã na hora do almoço. Um beijo enorme para cada um. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. A Irineide, foi a Irineide que comentou. Bem-vinda, Irineide, te espero do lado de cá. Tchau, tchau.